Muito boa tarde a todos, bem-vindos. Acho que é a primeira coletiva aqui nesta nova sala de conferência de imprensa. Temos o prazer de estrear esta sala de conferência de imprensa com a apresentação do Johan Rojas e de seguida disponíveis aqui, quer eu, quer o Johan, para as vossas questões. Tá bom? Vou começar aqui por dar aqui... Tirar a água. Tá? Só não me levar muito braço. Só com a carteirinha mostra para ele. Vou mostrar aqui. Alguma coisa? Não, só coloca o lixo. Coloca nada. Estira para lá. Bem-vindo à Ricardo da Colina. Ok, todo mundo. Foi? Pode ir. Boa tarde, tudo bem? Admar, Johan, prazer aqui, Rodrigo Jufo e ESPN. Feliz ano novo aí para vocês dois. Queria perguntar para os dois, para o Johan, como você está se sentindo em chegar no futebol brasileiro e também se apresentar, você gosta de atuar mais ali centralizado, mais pelas pontas, como você enxerga que o seu futebol vai encaixar nesse time do Diniz? E para o Admar, queria te perguntar uma atualização que a imprensa paraguaia já dá como certa a chegada do Verratti essa semana lá no Cerro Porteño. Se o Vasco recebeu alguma proposta oficial, como está essa negociação? Primero que todo, buenas tardes a todos los presentes. Creo que muy motivado de llegar al fútbol brasileño. Creo que era una oportunidad que venía buscando desde hace rato. Creo que me aportará mucho en mi carrera y, como lo he dicho siempre, esperemos que todos los objetivos de este año se puedan conseguir y tener un nivel a nivel del equipo. Creo que vengo a aportar lo mejor de mí y esperemos que se dé todo de la mejor manera. Ok. Até o dia de hoje não tivemos nenhum clube oficialmente a procurar-nos em relação ao Pablo Verratti. Todas as perspectivas, planejamento que nós fizemos para 2026, em todas as opções de entradas e saídas, o Pablo estava como capitão e estava como fazendo parte de todas as projeções que nós temos. Contamos com o jogador, ele tem contrato, até sermos procurados ou até o jogador falar connosco a pedir alguma que tenha vontade de sair ou que tenha vontade de procurar outro tipo de situação, nós contamos com ele. Por isso, neste momento, a situação é que não vai viajar para o Paraguai nem para nenhum país do mundo, porque ele tem contrato e amanhã tem que se apresentar aqui às 8 da manhã como todos os jogadores. Boa tarde, Johan, Admar, Igor Dorileu, da Band. Johan, queria te perguntar como é que tem sido esses primeiros dias aqui no CT, de treinamento, contato com o Fernando Diniz. O que você tem achado do Vasco, a sua primeira impressão nesses primeiros dias aqui no CT? E para o Admar, depois da contratação do Rojas, o Saldívia com a situação encaminhada, qual passa a ser a prioridade do Vasco a partir de agora no mercado? O que vocês ainda procuram? Obrigado. No, creo que, como te lo dije, de ahora muy contento de llegar a un gran club. Creo que para nadie es un secreto lo que es Vasco da Gama acá en Brasil. Creo que demasiado contento con el equipo, con el estilo de juego, con el entrenador, que es un gran entrenador. Creo que me he sentido de la mejor manera y esperemos seguir aportando demasiado al club y hacerlo más grande de lo que ya es. Bem, em relação às prioridades, não, esta é a primeira contratação oficial, o Johan Rojas. O Alan Saldívia está muito próximo de ser anunciado, faltam alguns detalhes burocráticos apenas, que eram as duas prioridades que nós tínhamos em duas posições que nós entendemos que eram, digamos assim, para começar a nossa janela. Há um foco agora na posição de atacante, um jogador diferente, com umas características diferentes dos jogadores que nós temos agora para a posição de atacante.
e os passos seguintes serão sempre ligados a eventuais saídas, a eventual redução de folha salarial, que foi essa a diretriz principal do Departamento Financeiro e de toda a direção presidida pelo Presidente Pedrinho. Estamos a tratar de tentar reduzir de alguma forma, baixar a folha salarial, para depois perceber que tipo de capacidade económica é que temos para atacar o mercado. Sendo que, já foi dito em todas as conferências de imprensa que eu fiz até hoje, o Vasco rege por uma responsabilidade financeira, só podemos gastar aquilo que temos e aquilo que de alguma forma nos autorizam a gastar. Por isso a prioridade, respondendo mais concretamente, Rojas, o central, o zagueiro que nós tínhamos, que estávamos procurando, destro, e o atacante, que é algo que nós estamos já com conversas abertas com mais do que um jogador. Boa tarde, seja bem-vindo ao Vasco da Gama, Rojas. Boa tarde, Edmar. Rojas, para você, eu queria perguntar em relação à questão física. Você já deve ter visto, notado que os treinamentos do Fernando Diniz são muito intensos e o ritmo de jogo do Vasco costuma ser, ainda mais você é um meio-campista, parte mais ofensiva, trabalha muito com a bola. Se você está pronto para jogar, se você precisa de mais tempo para se recuperar, como é que você chega fisicamente ao Vasco? E, Edmar, eu quero perguntar em relação ao Ryan, se chegou alguma proposta mais concreta, além da do Zenit, que o Vasco já recusou, em relação a outros clubes gigantescos aí que vêm sondando o atleta, se a pretensão do Vasco é que ele permaneça pelo menos até a janela do meio do ano, ou tem a possibilidade, de fato, do Vasco vender nessa janela, caso chegue aos valores que vocês esperam. Obrigado. Sobre los entrenos del entrenador, creo que es una adaptación, como bien lo decía ahora, es sentirme de la mejor manera. Creo que todo es paso a paso y esperemos que todo salga de la mejor manera. Estoy poniendo todo de mi parte para adaptarme rapidamente al club y poder brindar mucha alegría. Em relação ao Ryan, é assim, nós renovamos o contrato do jogador há menos de um mês. É um jogador muito importante para a dinâmica da equipa e muito importante na equipa tecnicamente e até mesmo para o que é o clube e a torcida hoje em dia. Ninguém chegou às pretensões que nós fizemos. Quando chegarem e se o atleta mostrar vontade em abraçar um projeto que seja algo muito bom para o Vasco, algo muito bom para o jogador, nós vamos discutir. Como isso ainda não aconteceu, contamos com o Ryan, não até à janela do meio do ano, mas até dezembro de 2028, que é quando ele tem contrato. Aqui, Joel Silva, do canal Colina em Foco. Johan Rojas, seja bem-vindo ao Vasco. Eu queria que você explicasse o que fez você, escolher, optar pelo Vasco e até que ponto as convocações, por exemplo, recentes de Andrés Gomes e Carlos Cuesta o motivaram ainda mais. Você tem a seleção colombiana como meta nessa passagem sua pelo Vasco? E para o Admar, o senhor disse que tem negociações com atacantes que tem uma característica um pouco diferente dos centroavantes que já existem. Eu queria entender se um desses atacantes é o Brenner, que é muito falado, um jogador da Udinese, que já trabalhou com o Fernando Diniz, se ele é esse foco, está nesse jogador, e também se explicasse um pouco como é que está a negociação envolvendo o David com o Vitória. Obrigado. Sí, como lo dije desde que llegué, creo que es un paso muy importante en mi carrera, porque como todo jugador creo que sueña con ir a la selección Colombia y tener a dos compatriotas que ya han ido a la selección Colombia, creo que lo hace más especial el paso mío a Vasco. Creo que como lo dije bien al comienzo, es algo que venía buscando hace rato en mi carrera y gracias a Dios Vasco me da la oportunidad y me abre las puertas en Brasil. Em relação à primeira, fez duas questões, vou abrir uma exceção, vou responder às duas. Em relação aos atacantes, eu tenho por norma todos os jogadores que nós estamos negociando ou conversando que têm um contrato com outro clube, por uma questão de respeito ao clube, eu nunca divulgo nem o nome, nem confirmo o nome, nem os valores, nem como vai qualquer tipo de negociação. Por isso, estamos negociando atacantes. Quando as coisas estejam mais avançadas, nós podemos conversar. Não é o caso ainda, estamos numa fase embrionária de conversações. A segunda questão tinha sido em relação ao David. O David, nós tivemos vários contactos de vários clubes do Brasil, aceitamos a proposta de um dos clubes. Acho que neste momento está na mão do jogador e do empresário uma negociação com esse clube. Se eles nos derem ok, nós vamos comunicar nas próximas horas, mas há uma proposta de um clube brasileiro aceite pelo Vasco da Gama em relação ao David.
Boa tarde, Admar. Boa tarde, Rojas. Bem-vindo ao Vasco. Rojas, eu gostaria de saber o que você achou da estrutura do Vasco, estrutura física em si, do CT. Não sei se você ainda já conheceu o estádio, né, São Januário. Queria que você fizesse essa avaliação para o torcedor vascaíno. Admar, boa tarde. Eu gostaria de saber o seguinte: você trouxe um panorama conservador, né, sobre o mercado da bola na sua última fala, na sua penúltima, na verdade. Realista. Sim, realista e conservadora. Eu gostaria de saber se existe alguma possibilidade de você falar sobre uma mudança de realidade sobre a venda da Vasco SAF. Muito se fala sobre Marcos Lamac. Se existe a possibilidade de você falar um pouco mais detalhado, porque é isso que traz bastante ansiedade para o torcedor. Obrigado. Deixa-me responder primeiro. Em relação à sua pergunta, neste momento não temos mais nada a comentar. A nossa realidade é esta, é a realidade que eu tenho para trabalhar e é a realidade que eu me baseio. E eu considero a realidade é realista, não acho que seja demasiado conservadora, tendo em conta o passado recente do Vasco. No, creo que estoy impresionado por la magnitud de CT. Creo que es hermoso, un espacio agradable donde te dan ganas de venir a compartir con tus compañeros. Creo que era el lugar que estaba buscando para volver a ser feliz. Creo que había tenido un paso en México donde no había sido de lo mejor, pero creo que llego a un país donde me siento cómodo, donde sé que voy a ser feliz porque tengo todo a mi alrededor que me ayudan a ser feliz y me van a ayudar mucho. Boa tarde, Rojas, Admar. Rojas, bem-vindo, feliz ano novo aos ambos. Rojas, queria que você falasse das suas características, como você pensa em ser aproveitado, jogar do lado do Coutinho, como você vê essa possibilidade. E, Admar, você, na janela passada, ficou de voltar para conversar com a gente sobre um panorama da janela passada. Eu sei que já foi, mas gostaria que você pudesse falar sobre isso, já trazendo também para a perspectiva dessa próxima janela. No, yo creo que las características mías es ataque. Creo que es ayudar mucho en la parte de ataque y también en la parte defensiva. En lo que me toque le voy a responder al equipo. Lo que me pida el técnico creo que lo voy a cumplir. Y jugar al lado de Coutinho creo que es algo que todo niño sueña. Creo que era una persona que veíamos por la televisión, ahora la tengo de compañero. Creo que aprovecharlo al máximo y aprender demasiado. Um pouquinho tarde, mas aqui vai. Em relação à janela do mês de julho e agosto, nós incorporamos 6 jogadores, sendo que um deles, que o Calma Barros, foi retorno de empréstimo, antecipamos o retorno. Foi um trabalho desenvolvido por várias pessoas no clube, em que o professor Diniz teve um papel fundamental, sobretudo na forma como ele integrou os jogadores como o Carlos Cuesta, Robert Renan, Andrés Gomes. Eu penso que nós conseguimos elevar o patamar de rendimento da equipa através das incorporações. Houve jogadores que se adaptaram mais rápido. Tivemos o Tiago, que deu uma resposta muito boa no final da temporada, mas que chegou fora de ritmo. Ou seja, no fundo, também nos serve para esta janela. Cada jogador tem um pouquinho o seu tempo de adaptação. Por exemplo, o Mateus França foi um jogador que teve alguma dificuldade, passou por várias posições, mas nós acreditamos plenamente na qualidade e daquilo que ele demonstra no dia-a-dia. Acredito que agora, começando uma temporada desde o início connosco, ele vai dar uma resposta diferente. Em relação ao Robert Renan, o Carlos Cuesta, o Andrés Gomes, são jogadores que criaram um impacto imediato na equipa. O Tiago acabou por criar também, o Calma Barros também. Nesta janela vamos tentar seguir uma linha mais ou menos parecida com o que fizemos na janela passada, com responsabilidade, privilegiar oportunidades de mercado, perceber também que tipo de capacidade é que vamos ter se aliviarmos a folha salarial. Como eu tinha falado há pouco, é uma visão realista e é as condições financeiras que eu tenho neste momento para trabalhar a janela. Boa tarde, Rojas, Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Boa tarde, Admar, a todos os presentes. Rojas, queria saber se você teve uma conversa com o Diniz antes de acertar com o Vasco, porque alguns outros jogadores tiveram essa oportunidade, o Diniz bateu um papo, e imagino que você tenha conversado com o Cuesta e com o Andrés, e gostaria se você pudesse revelar o que eles contaram a você e te incentivaram a vir para cá.
E, Admar, esse é um momento que o torcedor cria uma enorme expectativa, é normal, e você, dentro de uma visão realista do que é o Vasco hoje, com os pés no chão, vai trazendo, olha, o Rojas, o Saldívia, e vamos atrás de mais um. Em que momento você imagina, pelo que vem acontecendo de crescimento temporada a temporada, o Vasco entra no mercado para fazer aquisições em definitivo? Porque, salvo engano, todos que estão chegando vêm com empréstimo, com opção de compra, à exceção do Matheus França. Sí, yo creo que parte de la decisión fue hablar con Cuesta antes de tomar una decisión. Creo que me expuso cómo estaba el equipo, la competencia interna. Creo que eso también te ayuda mucho para tomar una decisión, y creo que esa fue la base de la decisión que tomé, que pude hablar primero antes con él. Em relação a se o jogador vem emprestado com opção, que é a maioria dos casos que tem acontecido, a exceção é do Tiago Mendes, o Alan Saldívia também será uma compra definitiva. Há uma negociação para um dos atacantes que nós estamos conversando também para uma compra definitiva. Na verdade, eu acho que o mais importante é a qualidade do jogador e a forma como ele se integra, não se ele vem em empréstimo, o modelo da operação não é o mais importante. Acho que o mais importante é ser um jogador que encaixa nas ideias do treinador, que se adapte bem ao clube, que tenha fome, que tenha vontade de vestir a camisa do Vasco. Isso é muito mais importante se ele vem por empréstimo, se assina um ano, se assina 5, isso não, acho que não é tão relevante. Mas respondendo, tem a ver com a realidade financeira. Eu procuro me adaptar à realidade financeira que existe neste momento. Não faço futurologia, não tenho uma bola de cristal, é o que eu tenho neste momento. Admar, Rojas, boa tarde, Lucas. Muito prazer falar com vocês. Primeiro para o Rojas, você teve 2 atletas compatriotas, Cuesta e Andrés Gomes, chegando no meio do ano e conquistando uma vaga na seleção colombiana, visando até mesmo a Copa do Mundo. A pergunta que eu faço para você é: qual é o seu objetivo no Vasco e se você também sonha com essa possibilidade de chegar a uma seleção nesses próximos meses? Para Admar, eu quero ir nesse mesmo sentido de objetivo. Olhando para o Vasco, para a temporada de 2026, você que é um dos responsáveis pela montagem desse elenco, qual é o objetivo que você enxerga para o Vasco nessa próxima temporada? Obrigado. Sí, creo que el objetivo de todo jugador creo que es jugar una Copa del Mundo. Creo que tenemos el mismo objetivo los tres. Queremos ir a representar nuestro país en la Copa del Mundo. Creo que, como te lo dije, es un paso muy importante en mi carrera venir a Vasco, porque sé que me va a impulsar a lograr mi sueño, y esperemos que con la ayuda de Dios se consiga ir a la Copa del Mundo. Em relação aos objetivos para a época 2026, o objetivo é fazer melhor sempre do que o ano passado, do que a temporada transata. Nós acabamos, depois de eu ter chegado e depois da janela do meio do ano, acabamos por ter um período muito bom no Brasileiro. Depois terminamos de uma forma que é anormal e que, eu sinceramente, é muito difícil explicar. Acho que é uma coisa muito difícil de voltar a acontecer aqui. O objetivo é, eu acredito que estamos numa fase crescente, com alguma estabilidade da base da equipa, de manter o técnico, que é algo que não é muito comum nos últimos anos no Vasco, pelo que eu sei. O objetivo é tentar melhorar a classificação no Brasileirão e tentar chegar às disputas nas Copas, tanto na Sul-Americana, como no Carioca, como na Copa do Brasil. Aqui, boa tarde, Rojas. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Minha pergunta para você é saber qual o jogador, seja do futebol brasileiro ou internacional, que você tem como inspiração, se é um jogador do Vasco, também como Felipe Coutinho, e por que você tem essa inspiração nesse jogador. E para o Admar, claro, desejar feliz ano novo também para vocês. Eu queria saber, Admar, muito interessa o torcedor Cruz Maltino, o torcedor tem essa total resiliência, entender o momento financeiro do Vasco, nas contratações, e a forma como o Fábio trouxe no detalhe, em relação ao que o Vasco vai atacar o mercado, mas até aproveitando uma vontade do jogador que já esboçou isso em uma live, que é o Douglas Luiz, que é o cria da base do Vasco. Existe algum movimento, né, seja nessa janela ou nas próximas, do Vasco trazer o Douglas Luiz, uma vez que o jogador já esboçou essa vontade, até mesmo de jogar ao lado do Felipe Coutinho, até porque surgiram informações recentes que o Vasco estaria negociando com um jogador de parar o aeroporto, um camisa 8 que causasse impacto. Como é que você enxerga e se o Vasco tem esse tipo de movimento? Obrigado, Admar. Obrigado, Rojas. No, creo que jugadores referentes hay muchos.
pues ahora tengo la oportunidad de compartir vestuario y cancha con un jugador que tiene un estilo de juego parecido al mío. Creo que eso es lo más importante, aprenderle mucho. Y jugadores brasileños hay mucho, creo que está Ronaldinho, está Neymar, está Coutinho, o sea, son jugadores que de pequeños uno lo mira y siempre dice que quiere jugar como ellos, entonces tenerlos al lado de uno creo que va a ser una motivación muy especial para uno. Em relação à sua pergunta, já tinha falado anteriormente que eu não gosto nada de falar de jogadores que têm contrato com outros clubes. Pronto, posso falar em relação ao atleta em causa porque é um jogador com uma história e um passado e uma formada aqui no clube que demonstra vontade, e nós também temos vontade de ter jogadores que tenham um passado, que tenham uma conexão ao clube, que tenham uma conexão à torcida. As portas estarão sempre abertas desde que corresponda à realidade financeira do clube. Não houve qualquer tipo de contacto. Acho difícil porque houve o clube que atentou dos direitos desse jogador em causa, acabou de o contratar há 6 meses atrás por uma verba muito alta. As portas estarão abertas quando seja o bom momento e quando financeiramente seja possível, que eu não acredito que seja neste momento. Boa tarde, Rojas e Admar. Eduardo Alves, Vável Brasil. Feliz ano novo aos dois. Rojas, você mostrou muito entusiasmo pelo acerto com o Vasco, se manifestando bastante nas suas redes quando teve essa especulação toda. Eu queria saber o que você já conhecia do Vasco antes de ter esse interesse, se você já tinha alguma consciência da história do clube, algum ídolo como referência aqui da casa. E ao Admar, eu gostaria de saber o quanto que as campanhas recentes de campeonato brasileiro interferem nesse pensamento de montagem do elenco. Afinal de contas, é um campeonato de tiro mais longo e que exige uma composição maior de elenco. Quanto que isso é levado em conta por você e pelo departamento de futebol nas escolhas a serem tomadas? Sí, creo que de que surgió la idea, creo que muy motivado de llegar, cuando conoces la historia y muchas cosas del club, te ilusionas más a venir a aportarle lo mejor al equipo. Creo que eso ha sido fundamental. Cuando llegué, conocí la CT, creo que fue muy importante en lo que uno siente como jugador. Como te lo dije ahora, creo que es un lugar agradable, un lugar que te dan ganas de venir a compartir con tus compañeros y con toda la gente. Creo que es importante, y como te lo dije, cuando empiezas a conocer un poco la historia del club, creo que es donde más te motivas y quieres aportarle lo mejor. Em relação à sua pergunta, o mais importante na composição do elenco e na planificação desta temporada é manter os jogadores mais importantes e manter a espinha dorsal, digamos assim, a base da equipa. Manter o técnico, isso também é muito importante, e obviamente no seguimento daquilo que foi feito na janela anterior, capacitar algumas posições que nós identificamos como com menos opções ou mais frágeis, ou trazer jogadores até com um perfil que se encaixe mais naquilo que nós entendemos que é a ideia do treinador. Obviamente que a carga competitiva no Brasil é muito intensa. Este ano há uma alteração do calendário, em que o brasileiro começa mais cedo, intercalando com os jogos do estadual. Quanto um elenco mais forte, mais competitivo, jogadores mais preparados, quantos mais tivermos, melhor é, e nós estamos realmente à procura de capacitar o elenco dessa forma, e é assim que vemos a planificação para 26. Rojas, Admar, boa tarde. Aqui, Vitor Seta do Globo. Boa sorte para a nova temporada. Eu queria te perguntar, Rojas, você falou que você é um cara que se dedica no ataque, na defesa, mas eu queria te perguntar a sua característica principal no ataque. Você é um jogador que prefere ser um criador, um armador de jogadas, ou você prefere ser um cara que busca mais o gol, jogar com velocidade, chegar de frente para o gol, finalizar? E, Admar, eu queria te perguntar em relação à redução da folha salarial que você comentou. Você falou que o Vasco pretende primeiro reduzir a folha para depois pensar no que pode fazer no mercado. Isso é numa perspectiva dessa janela, ou a gente pode pensar numa perspectiva parecida do ano passado, em que o Vasco teve uma janela, não com você, mas teve uma janela mais tímida, e quando você chegou teve um certo poder de investimento maior, conseguiu ser um pouco mais assertivo no mercado? A tu respuesta, creo que soy un jugador que me adapto a las dos posiciones. Si me toca por fuera, soy muy desequilibrante en el 1 contra 1,
y si me toca jugar por dentro tengo el pase gol y también tengo mucha llegada al área y mucho gol. Entonces creo que no va a ser un problema si me ponen por dentro, por fuera, creo que en las dos voy a responder de la mejor manera. Em relação à sua pergunta, na verdade nós acreditamos que mesmo com a capacidade financeira que nós temos, nós conseguimos reforçar a equipe e conseguimos melhorar o elenco, tal como foi feito na janela do meio do ano. E o que aconteceu nas duas janelas anteriores, eu não gosto muito de falar sobre anterior à minha chegada, houve um investimento maior na janela do início do ano do que na janela do meio do ano, que chegaram jogadores livres ou por empréstimo. Nesta janela, o importante não tem a ver com o investimento, tem a ver com aquilo que nós acreditamos que sejam jogadores que vão encaixar, seja por empréstimo, sejam livres ou até havendo alguma transferência a ser paga. O que importa são jogadores na construção do elenco, que eu expliquei ao seu colega, que capacitem o elenco. Por isso, é assim que nós vemos. Boa tarde, Edmar. Boa tarde, Rojas. Marcos Jacobson, no canal Detetives Vascaínos. Gostaria de saber de você, Rojas, quais as principais dificuldades que você vivenciou lá no futebol mexicano. E para o Admar, se você considera que esse grupo está preparado para iniciar o brasileiro e se há alguma possibilidade de a contratação de um jogador com uma prateleira mais alta até o início do Brasileirão. Obrigado. Primeiro para ti. Pode repetir a pergunta, por favor, para eu explicar. Quais as principais dificuldades, obstáculos, né, que você enfrentou lá no futebol mexicano? No, creo que llegar nuevo a un club donde por ahí no era lo que esperabas, creo que es difícil adaptarte, donde solamente tenía un compatriota que llevaba muchos años, me brindó mucho la mano, creo que es de agradecer eso, pero era mi primera experiencia fuera del país, mi primera vez que salía de Colombia, un club grande, una liga que quizás no se adapta tanto al juego de mi forma, entonces creo que era una dificultad tener que adaptarme yo a la liga, donde de pronto no me sentía muy bien, donde de pronto habían estilos de juego que no jugaban al estilo que estaba acostumbrado yo. Creo que me ayudó mucho esa experiencia para empezar a adaptarme más rápido y más fácil a las cosas. Creo que eso fue una de las cosas que pronto no hizo bueno mi paso en México y esperemos que aquí se pueda dar todo lo contrario. Não importa se repetir a pergunta, por favor. É que eu perdi-me aqui no meio tanta... Qual a sua avaliação sobre esse grupo aí atual, né? Se esse grupo está preparado para iniciar um Brasileirão e se tem a possibilidade da contratação de um jogador de uma prateleira mais alta até iniciar o Brasileirão aí? Eu já tinha referido que o mais importante na planificação desta temporada era manter os jogadores mais importantes e a base e o treinador. E reforçar pontualmente em algumas posições, que é o que estamos a fazer agora. Eu espero conseguir trazer pelo menos mais o jogador ofensivo que eu tinha referido até o início do Brasileirão, e depois depende um pouco de aliviar a folha, de algumas saídas, para poder também ter algumas entradas. Eu considero que o grupo já é forte o suficiente para começar o Brasileirão, mas nós estamos sempre atentos a tentar melhorar. A janela fecha só no dia 5 de março, 5 ou 4, 3, peço desculpa. 3 de março, ainda temos mais 6 semanas, mais ou menos, de janela, e vamos estar sempre atentos a possíveis incorporações. E este ano, como o brasileiro começa mais cedo, alguma incorporação pode ser feita já no decorrer da competição. Boa tarde, feliz ano novo, Danilo do Expresso 1923. Rojas, seja bem-vindo. Minha pergunta é sobre a parte física. A gente tem visto um futebol brasileiro cada vez mais dinâmico e exigindo fisicamente dos jogadores. E isso é uma comparação ao futebol mexicano, em que se tem mais espaços e menos, vamos dizer, tentativa de cobrir parte defensiva. Como é que você se vê na parte defensiva? E ao Admar, uma análise daquele período, Admar, do ano passado, dos 8 jogos e 7 derrotas. A gente ficou meio que sem saber o que aconteceu naquele período por causa da queda do rendimento do time, e até depois na Copa do Brasil, voltando sim a ter um ímpeto, uma vontade e chegando na final. E se me permite uma segunda pergunta, qual o número que vocês trabalham para esse elenco? De 30, 35 jogadores, você falou de enxugar um pouco a folha salarial e o elenco. Obrigado. Sí, creo que el fútbol brasileño es
es demasiado diferente al mexicano. Creo que como bien lo decía, el fútbol brasilero se adapta más a mi estilo de juego, a mi adaptación que tengo sobre el estilo de juego. Creo que como te lo dije, voy a sacar mucho provecho de esta liga. Creo que de mis compañeros aprender lo máximo. Esperemos que se dé todo de la mejor manera. Y bien lo decías, creo que el fútbol mexicano es un poco más pausado, un poco más lento. En cambio el fútbol brasilero se juega mucho más, y creo que eso es una característica muy buena para la liga y para uno como jugador. A minha visão em relação àquele período que nós tivemos de anormal, de tantas derrotas, ela na verdade acho que pode ter a ver com o passado recente do clube e com aquilo que o grosso, a maioria do grupo viveu nos últimos tempos. Havia realmente uma grande expectativa e uma grande ilusão do grupo em tentar vencer a Copa do Brasil, e inconscientemente o foco passou a ser, a partir do momento em que fizemos os 42 pontos em Bragança, eu acho que o foco pode ter ido um pouquinho por aí, mas de qualquer forma não acho normal o nível que nós apresentamos e as 7 ou 8 derrotas consecutivas que nós tivemos. E aí já deu um pouquinho ao barato o último jogo com o Atlético, que nós já tínhamos garantido a manutenção, e houve uma rotação muito grande. Eu acho que internamente este grupo deve ter aprendido bastante com essa fase. Foi uma fase realmente muito difícil para todo mundo. Acho que psicologicamente temos que preparar melhor esse tipo de fase, e temos que reagir de uma forma mais adequada, e é uma crítica também que eu faço internamente, mas eu acho que é algo anormal, e é algo que espero que não se repita, e acredito que não se vai repetir. Em relação ao número do elenco? Não, queremos reduzir. Temos muitos jogadores com contrato, e o ideal para o técnico é trabalhar, obviamente contabilizando aqui alguns jogadores jovens, mas à volta de entre 28 e 30 jogadores, para também dar a oportunidade à nossa base, que temos alguns jogadores com qualidade e a merecerem uma oportunidade, até para integrar aqui o treino no dia-a-dia, e também queremos dar as condições ao técnico para não ter que gerir um grupo tão alargado, por isso por volta dos 30, que é essa a planificação. Boa tarde, Rojas. Boa tarde, Admar Lopes, Amadeu do canal Boteco do Amadeu Vasco. Rojas, bem-vindo, sucesso. Devido à ascensão da seleção colombiana, de jovens jogadores colombianos espalhados pelo mundo, e você um jovem atleta, um bom atleta, o que te fez vir para o Vasco? O projeto esportivo que foi apresentado a você, o que mais te chamou a atenção? E para o Admar Lopes, o Vasco busca atletas prontos ou jogadores com margem de evolução ou valorização? Sabendo que você, né, Admar, é um cara que tem sempre monitorando, desde a época lá de Portugal, da França, monitorando jovens atletas sul-americanos. Por isso que eu te fiz essa pergunta, e sucesso, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Cuando me presentaron el proyecto, creo que lo que más me motivó a venir es que voy a jugar y a competir por un puesto. Creo que uno como jugador, eso es lo que desea en la carrera, jugar y pelear por un puesto donde la competencia es sana, donde vas a pelear por un puesto para jugar en una de las mejores ligas. Entonces creo que era lo que más me llamaba la atención, y gracias a Dios se pudo dar. Em relação à sua pergunta, sim, na verdade, cada clube é um clube, cada contexto é um contexto. O mais importante, quando nós tomamos a decisão de avançar por um perfil de um jogador para uma determinada posição, é a forma, a saúde. O futebol brasileiro é um futebol, como vocês sabem, com um calendário complexo e com muitos jogos. Tem que ter jogadores com saúde, com fome e com ambição, e com vontade de vestir a camisa do Vasco. Isso não quer dizer que sejam só jogadores mais jovens, ou não haja espaço também para jogadores mais experientes. Tem a ver com a vontade, e tem a ver também com o contexto do elenco. Na janela do meio ano fomos buscar jogadores jovens, mas também fomos buscar o Tiago, e também fomos buscar o Carlos Cuesta, que tem 26 anos e com muitos jogos de experiência internacional, dependendo um pouquinho da posição e daquilo que nós entendemos que é o casamento. No caso do Cuesta com o Roberto Renan, que é um pouquinho mais jovem, o Tiago trouxe um pouquinho de experiência ao meio, que nós achávamos que, apesar de termos o Tchê
e o Jair, tem a ver com a oportunidade, com a vontade do jogador, não tanto com a idade. O BI não é o mais relevante aqui. Boa tarde, Rojas. Boa tarde, Admar. Agília Velar, do canal que se fala de Vasco. Foi falado muito sobre a seleção colombiana, a dificuldade no México. Eu quero saber de você, como que você vê o Vasco da Gama? Já é o maior desafio da sua carreira? Essa pergunta para você. E para o Admar Lopes, sobre as contratações e também sobre as saídas, né? Como foi falado, vai ter diminuição do elenco, deve ser de cerca de 27 a 30 no ideal para isso. A gente imagina que 27 e 30 ali chegando já com os da base. Como é que ficam os meninos da base que estão no elenco do Vasco hoje, como o JP, como também o Eduardo, que também está ali, o Lucas Eduardo, que tem contratos com o clube, mas não estão sendo utilizados? Vão ser emprestados? Vai ter feito alguma negociação com esses atletas? Obrigado. Pode fazer outra vez a pergunta que eu não preciso, desculpa. Sobre a seleção, sobre a dificuldade, sobre como é que ele vê o Vasco da Gama, se já é o maior desafio da carreira dele. Sí, hasta el momento creo que Monterrey y Vasco creo que han sido dos clubes que han marcado mi carrera. Creo que son pasos demasiado importantes en mi corta carrera. Creo que es esperar el desenlace sobre el año para poderte responder esa pregunta, si eso no es el mejor sobre mi carrera. Creo que apenas estoy empezando mi carrera, pero el que marcó mi vida la marcó. Creo que en tan poco tiempo le he cogido aprecio a las personas que están trabajando, al entorno que me está ayudando a crecer, y esperemos que a final de año te pueda dar esa pregunta con algún título. Creo que es lindo que un equipo de tal magnitud te cumpla el sueño de ser campeón, y esperemos que a final de año se pueda dar. Pode repetir a pergunta, por favor? É que eu tive que traduzir aqui e perdi-me aqui um pouquinho. Desculpe, estou aqui em dupla função, tradutor. Tá bom. Em relação sobre os atletas jovens da base do Vasco, Lucas Eduardo, JP, como é que vai ficar a situação dele, Riquelme, que são atletas que uns voltaram agora para poder atuar, o Riquelme já não teve oportunidade no ano passado, como é que vai ficar a situação deles, e sobre o elenco, né? Que a relação foi de 27 a 30, como é que seria? 25 com os profissionais, mais 5 com a base, como é que seria essa divisão? Obrigado. Idealmente até seria 22, 23, com um espaço para 7, 8 jogadores jovens, e nisso depende um pouco das saídas que nós vamos conseguir fazer. Cada jogador jovem, cada caso é um caso. O JP é um jogador que passou por uma Série B bastante boa, o percurso dele no Avaí eu considero que foi bastante interessante, ele evoluiu bastante e amadureceu. Eu acredito que ele está preparado para este desafio, eu acho que vai ser um jogador que vai ter várias oportunidades aqui, mas depende dele e depende do campo, não é? Em relação ao Riquelme e ao Lucas Eduardo, são jogadores que já estão falta pouco tempo ao final do contrato, são jogadores que já esgotaram um pouquinho aqui o seu tempo no Vasco, estamos a tentar encontrar uma solução para prosseguirem noutro clube. E em relação a outros jogadores jovens que temos no clube, estamos sempre atentos, há espaço para que eles venham treinar. Tivemos jogadores como o Minetti, tivemos jogadores como o Salles, que estiveram a treinar aqui no final da temporada, e alguns deles estão na Copinha agora neste momento, e há espaço para os integrar aqui a tempo inteiro, porque acreditamos que, analisando de perto, podem estar mais preparados para ter uma oportunidade. Ademar, João, boa tarde a vocês dois. Juan, você jogava num país onde não passa na TV aqui, que é o futebol mexicano. Então é natural que a torcida veja um pouco de desconfiança a tua vinda para o Vasco. Como que você vê isso? Ademar, como que está sendo o planejamento da formação do time? Você vê a janela no início do ano como prioridade, ou a janela do meio do ano, que é mais correção de rota? Entendeu? O futebol mexicano não passa muito aqui, e é normal que há um pouco de desconfiança por desconocimiento de los torcedores. ¿Cómo lo miras tú? No, yo creo que siempre va a ser así. Cuando llegas a un equipo nuevo siempre va a haber la incertidumbre sobre qué clase de jugador acaba de llegar. Creo que es enviarles un mensaje de que tengan fe, de que voy a dejar todo por la camisa de Vasco, como siempre lo he hecho en cada equipo que he ido. Creo que es defenderla a muerte. Creo que es
es tener sentido de pertenencia con el club que te está abriendo las puertas y esperemos que todo salga de la mejor manera, esperemos que esa incertidumbre se convierta en algo positivo y que podamos corresponderle a toda la gente. Nós entendemos como as janelas aqui como uma oportunidade sempre de melhorar o elenco, ou seja, e 6 meses é muito tempo no futebol. E até a paragem do meio do ano há 18 rodadas do Brasileiro, por isso a nossa prioridade é melhorar o elenco nesta janela, sabendo que a janela do meio do ano vai ser a oportunidade com certeza de continuarmos a fazer evoluir o time e o clube, ou seja, nós entendemos cada janela como uma oportunidade sempre de melhorar, mas o foco é só esta janela. Neste momento não estou a pensar na janela de 6 meses no futebol, é tanto tempo, e nem sei se terei cá daqui a 6 meses, faço a menor ideia. Boa tarde, Rojas. Boa tarde, Admar. Pedro Cobalé do Lance. Rojas, queria te perguntar um pouco sobre o futebol mexicano, né? Lá você teve uma minutagem boa, um bom número de participações em gol, mas começou poucos jogos como titular. Eu queria saber o que você trouxe de aprendizado de lá, né, para que você consiga estar entre os 11 iniciais. E para o Admar, a gente viu o Barros ano passado voltando e sendo muito importante para o Vasco. O JP agora, como você bem disse, foi muito bem no Avaí. A gente pode esperar de novo do Vasco um empréstimo de jogadores jovens para ganhar rodagem, como Estrela, por exemplo. E também, se me permite uma outra pergunta, a questão do Leandrinho, que é um jogador que a gente sabe que recebe sondagens, recebe propostas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se possível. Obrigado. Sobre los pocos juegos creo de titular, creo que cuando llegas a un equipo hay de gustos a gustos, creo que por ahí no era el gusto del técnico que había en su momento, creo que suele pasar mucho en los equipos que cuando llega un técnico nuevo o tú llegas nuevo a un estilo de juego del técnico que había es esperar la oportunidad. Creo que por ahí, como te digo, no entraba bien en los planes del técnico, porque llegué a Monterrey cuando estaba un técnico, lastimosamente a las 4 fechas lo despiden y traen un técnico que sencillamente no entraba en los planes de él, y por eso se da como el poco juego que tuve en México. Eu começo pelo Leandrinho. Em relação ao Leandrinho, há 2 propostas de 2 clubes estrangeiros por ele neste momento. Estamos a analisar, sendo que o jogador pediu para ser negociado. As propostas ainda não chegaram à exigência que o Vasco tem. Estamos a negociar, vamos ver como é que isto se desenvolve nos próximos dias. Em relação a emprestar jogadores para a Série B, eu acho, até pela experiência do Barros, do JP, eu acho que alguns jogadores que tenham um pouquinho menos de espaço, acho que é uma oportunidade ótima deles amadurecerem, deles se desenvolverem num contexto competitivo difícil. A Série B é difícil para jogar, mas depois há todo um convencimento aos atletas, ao seu staff, mas da parte do clube nós estamos sempre abertos e em conversas, continuam a haver algumas conversas com alguns times da Série B para poderem emprestar jogadores, e eu acho que é extremamente benéfico. Em relação à Estrela particularmente, o treinador pediu para ele ficar agora durante o estadual, porque diz que quer testá-lo e quer dar uma oportunidade no estadual, e depois do estadual vamos decidir em que nível, o tipo de oportunidades é que ele pode ter aqui dentro. Obrigado, Admar. Obrigado, Rojas. Pediu. Obrigado, Rojas.